Boa noite. O trabalho apresentado é de direito constitucional e o tema: STF, sua composição, proposta de mudança, é constitucional ou não? Bom, historicamente, o STF adotou esse nome na Constituição Provisória dos Estados Unidos do Brasil, em 1890, através dos decretos 510 e o decreto 848, que organizou a Justiça Federal. Este decreto foi ratificado na Constituição Republicana, promulgada em 1891, que instituiu o controle de constitucionalidades das leis. Esse controle ele estava na vanguarda da época, porque ele autorizava os juízes a deixar de cumprir as leis quando essas forem consideradas inconstitucionais, né, consagrando assim o controle difuso. Nos dias atuais, né, foi percebido nas últimas eleições muitos candidatos à presidência da República fazendo menção a mudanças, né, na Suprema Corte. Alguns candidatos defendiam, né, mudanças na quantidade de integrantes, outros na forma de indicação ou até mesmo no tempo de permanência desses juízes. Mas isso, né, eram mencionados porque existe uma proposta de emenda à Constituição de número 35 de 2015, apresentada pelos senadores Antônio Anastácia e Lazier Martins, que pretende mudar o sistema do presidente da República em escolher os integrantes da Suprema Corte. Nessa proposta, eles fazem que o presidente da República tenha que escolher o futuro ministro em uma lista tríplice, né, formada por um conjunto de 7 para incluir essa lista, para formar essa lista. Eles seriam integrantes do STF, né, o presidente do STF, o presidente do STJ, o presidente do TST, do TCU, do STM e o presidente da OAB. Ela propõe também, né, que esse cargo tenha um período de 10 anos. Por quê? Alega que essa vitalidade ela traz risco à estabilidade institucional, porque enquanto uns ministros exercem por alguns anos apenas, né, a magistratura na Suprema Corte, outros ficam décadas, né, no poder e chegam até mesmo, né, ser presidentes da Suprema Corte por mais de uma ocasião, né, fazendo com que isso evite que novos pensamentos, novas pessoas também de graus bons, inteligentes, possam ter acesso à Constituição. Ela também, ao Suprema Corte, ela também determina que esses ministros do STF, ao deixarem a Suprema Corte, eles devem ficar inelegíveis por um período de 5 anos para que evitem que utilizem do STF como uma plataforma política, né, para depois partirem para cargos eletivos. Bom, ela ainda muda alguns critérios, né? Ela mantém os critérios de 35 anos de idade mínima, né, a 65 anos, notável saber jurídico e conduta ilibada, a comprovação de, no mínimo, 15 anos de atividade jurídica comprovada. Bom, logicamente que os ministros do STF se manifestariam a respeito de tais mudanças, né? Alguns deles, como Gilmar Mendes, Celso Marco Aurélio de Mello e Alexandre de Moraes, publicamente criticaram essa forma de escolher essa lista tríplice, né? Que, segundo eles, o presidente já faz esse crivo de escolher o candidato. E fazendo essa lista tríplice pode criar, né, um corporativismo na própria magistratura. O ministro Aurélio, ele foi muito enfático em dizer o seguinte, que a Suprema Corte, ela foi, né, construída, foi feita, né, através de uma imagem do Supremo Tribunal Americano. E ele utiliza, né, ele fala que essa indicação do presidente da República, do futuro ministro, ele é sabatinado pelo Senado e só depois aprovado para assumir uma cadeira no STF. Isso
faz o sistema de freios e contrapesos, né? Fazendo que o quê? O poder segure o outro, o STF não seja, né, o próprio indicador de seus ministros, né? Um indica, o outro sabatina. Então, é esse sistema de freios e contrapesos que ele defende que estaria sendo quebrado essa forma de escolher os ministros dessa lista tríplice. O Alexandre de Moraes, ele vê um risco muito grande de acabar acontecendo um corporativismo, né? De aquela liberdade do presidente de indicar qualquer pessoa, né, para assumir essa vaga, né, ela ficaria meio engessada e poderia criar o risco de um corporativismo, né, da própria magistratura de estar indicando essa lista, né, quem poderia entrar nessa lista tríplice. E o Gilmar Mendes, além desse problema, ele questiona muito as listas feitas pelo presidente do AB, né, pela própria OAB, né, também que tem um viés corporativista muito grande. Moraes também alertou quanto à vitaliciedade de que, em lugar nenhum no mundo, ministros, né, juízes que cuidam, né, em casos concretos de condenar pessoas, né, em casos concretos, eles tenham cargos assim temporários, né, e não vitalícios. E isso é muito importante frisar. Bom, os pontos contras, né, essas medidas que foram apresentadas nessa PEC, né, que alguns ministros também fizeram essa crítica pública, né, sobre essa PEC, é o fato de, primeiramente, né, aumentar o número de ministros. Isso já é defendido que pela cláusula pétrea do STF é uma situação imexível, né? As cláusulas pétreas não se mudam. Então, estaria querendo mexer num ponto, né, muito sensível da nossa Constituição Federal. Além do que, você mudando a quantidade de juízes, você estaria aumentando os gastos públicos, né? Tão escassos hoje em dia, né? Você aumentando o número de ministros, aumentaria subsídios, vencimentos, gastos, o que geraria uma despesa enorme, né, aos cofres públicos. Também o citado, né, pelo Marco Aurélio de Mello, que seria a quebra, né, desse sistema de freios e contrapesos, porque já existe todo um processo, né, para você não deixar esse sistema corporativista e podendo o presidente da República indicar qualquer pessoa para essa Suprema Corte já com os requisitos pré-definidos. É importante salientar, né, que um dos motivos dessa mudança foi na própria situação, né, na esperança do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, de assumir uma cadeira no STF, entendeu? Então, foi uma proposta de tentar se brecar, né, o acesso do Sérgio Moro devido ao cometimento, né, de algumas críticas que fez na Operação Lava Jato. Espero ter conseguido passar um pouco da intenção do trabalho, as mudanças propostas e os motivos, né, constitucionais que essa proposta traz em seu bojo. Muito obrigado.